Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor, gravando aqui dentro do carro, porque foi uma notícia que pegou. Olha, eu acho que até a surpresa se surpreendeu, né? Tem a galera que fala o brinca mais que a brincadeira, vou usar essa. Até a surpresa se surpreendeu. Uma medida provisória assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que altera uma lei, né? Uma medida provisória, altera o Estatuto do Torcedor, que previa, como que era antes, que antigamente era os dois times para serem transmitidos a uma partida, Fluminense e Coritiba. Independente de onde era o jogo, Fluminense e Coritiba precisavam aceitar e ter contrato com a emissora que iria transmitir o jogo. Não é mais assim. A gente volta para o molde que era antes. Muita gente não lembra, mas lá na década de 90 era assim. Que é o clube mandante, quem tem o mando de campo, decide para qual canal, para qual TV será transmitido. O direito de transmissão é do mandante. Só explicando de forma bem sucinta o que isso quer dizer. Ano passado a gente teve Fluminense e Atlético Paranaense. O jogo não podia passar na Turner, no Esporte Interativo, porque o Atlético tinha contrato com o Esporte Interativo. E o jogo não podia passar no Sport TV, porque o Fluminense tinha contrato com o Sport TV e, enfim, não podia passar no Sport Interativo, porque o Fluminense tinha contrato com o Sport TV, e nem no Sport TV, porque o Atlético tinha contrato com o Esporte Interativo. Se fosse isso, nesse ano, como que funcionaria ou funcionará? O jogo na Arena da Baixada passa na Turner, no Esporte Interativo, e o jogo no Sport TV será o jogo do Maracanã. O que isso muda, efetivamente? Bem, inicialmente, é óbvio, isso fica mais do que claro, que isso foi uma aproximação e só aconteceu porque o presidente do Flamengo está assim com o Bolsonaro. Mas tem que lembrar que o Bolsonaro não é para sempre, graças a Deus. Então, numa dessa, essa aproximação aconteceu e essa medida provisória acontece justamente no dia em que se tem Bangu e Flamengo, jogo que não poderia passar em canal nenhum, e a gente até gostaria que não passasse, porque não faz o menor sentido ter esse jogo hoje. Ou seja, claramente um negócio para beneficiar o Flamengo. Por que beneficiar o Flamengo? Porque o Flamengo não ganhou R$1 de transmissão com o Campeonato Carioca 2020, enquanto Fluminense, Botafogo e Vasco, os outros 3 clubes do Rio de Janeiro, ganharam cada um 18 milhões de reais, em média, né? Tem um desconto da FERJ, etc., mas ganharam mais ou menos isso. Ou seja, essa mudança faz com que dá a oportunidade do Flamengo, sendo o mandante da partida, a venda dos seus direitos de transmissão dos direitos dos jogos. Mesmo que o outro clube tenha contrato com uma outra TV, no caso, a Globo. Ou seja, hoje, vamos dizer, se a gente tiver na semifinal, o Flamengo passar em primeiro, o Fluminense em segundo, um exemplo. Ou na final do Carioca, por exemplo, se a gente tiver Fla-Flu na final, o mando do Flamengo, o Flamengo escolhe onde passar, pelo que a gente imagina, deve passar apenas na Flá TV, no YouTube, e no outro jogo, quando o mando fosse do Fluminense, o jogo passa na Globo, porque o Fluminense tem contrato com a Globo e já recebeu o dinheiro. Ou seja, o Fluminense não tem essa flexibilização nesse momento, porque já tem contrato. Essa lei vai beneficiar, neste momento, no primeiro momento, todos os times que não têm contrato assinado. E não é só o Flamengo. Isso está acontecendo claramente por causa do Flamengo, mas é importante dizer, isso é uma evolução. O momento e a forma como isso está sendo feita, isso na minha análise, óbvio, o momento e a forma como isso está sendo feito, atabalhoado, estabanado, do nada, sem qualquer tipo de discussão, numa medida provisória, etc., não é o melhor. Mas esse tipo de venda é uma evolução, por quê? Principalmente porque vai obrigar os clubes a se organizarem. Quando a gente fala de clube organizado no Brasil, organizado financeiramente, etc., e a gente sai do mainstream, a gente vai para quem principalmente? Bahia e Atlético Paranaense. E são justamente os 2 clubes que acabaram de lançar nessa semana os seus próprios serviços de streaming. Eu acho que é Furacão Play, o do Atlético, e o do Bahia, se eu não me engano, é Sócio Esquadrão, Sócio alguma coisa.
eles têm o seu próprio serviço de streaming. O que isso quer dizer? Sabe o DAZN e etc. Eles têm um aplicativo chamado lá Furacão Play, e que o Atlético Paranaense, por exemplo, que tem 19 partidas no escuro, já que ele não tem contrato com o Premier no Brasileirão, pode transmitir esses jogos na Arena da Baixada. Aliás, ele tem 38 partidas no escuro a respeito de transmissão via streaming, né? Então, todos os jogos que o Atlético joga em casa, ele pode transmitir e vender publicidade por ele mesmo. Já teve uma experiência assim entre Coritiba e Atlético Paranaense no Paranaense de 2017, eu acho, 2016, que eles tentaram transmitir por YouTube, venderam publicidade, etc., mas a Globo acabou barrando. Então, vamos lá, analisando esse primeiro ponto. Os clubes que estão organizados e que, por exemplo, o Bahia não tem contrato ainda para o Baiano de 2021. Lembrando que o Campeonato Baiano paga muito pouco, quase nada. Então o Bahia com certeza consegue mais grana num streaming, num serviço de streaming próprio dele, como vai ser lá o sócio, alguma coisa que eu esqueci o nome agora, do que ele ganha no Campeonato Baiano. Só que, para outros clubes, e aí aonde que eu coloco? Clubes que estão vindo de baixo, né? Vindo de baixo e que são dominantes no seu estado, como eu citei, Atlético Paranaense, Bahia, seria o Sport, se não tivesse tão desorganizado, Ceará e Fortaleza. Esses clubes ganham com isso, porque eles têm a torcida deles localizada e podem conseguir verba de patrocinador. E outra, eles já ganham muito pouco em campeonato estadual. A cota de TV deles é ridícula em campeonato estadual. E vai favorecer também times que têm uma torcida muito grande, estão organizados já, porque você consegue vender mais e comunicar mais. Mas isso é uma coisa que, se o Fluminense, por exemplo, que está no meio termo, o Fluminense não é dominante no seu estado, não tem a maior torcida do seu estado. Se você quer se comunicar com o baiano através de futebol, você fala com o torcedor do Bahia, você fala com a maioria. Você fala com o torcedor do Atlético Paranaense, você fala com uma quantidade muito grande, tem o Coritiba também. Você fala com o torcedor de Ceará e Fortaleza, você dominou uma boa parte do estado. O Fluminense não tem essa setorização porque dentro do estádio não tem a maior torcida. Então o Fluminense pode viver uma vida difícil caso não se organize. Basta ver que a gente tem feito transmissões pela Flu TV em áudio e até onde eu vi, eu não vi todas as transmissões, a gente não tem patrocinadores lá. Ou seja, é difícil conseguir viabilizar essa transmissão. Porém, tem um fato nesse momento. Copa do Brasil. Dificilmente alguém vai vender separado, porque o dinheiro é absurdamente alto. Direito de, que a gente fala, premiação da Copa do Brasil. Não, aquilo lá é direito de transmissão. E ninguém vai pagar 1 milhão para transmitir a primeira rodada da Copa do Brasil. Então, Copa do Brasil, a princípio, isso não deve ser problema. E em segundo caso, para Campeonato Brasileiro, falando de Fluminense especificamente, também não muda nada, porque o contrato do Fluminense com a Globo é até 2024. Assim como o Campeonato Carioca também é durante um bom tempo. Ou seja, efetivamente, pro Fluminense, financeiramente, etc., não muda nada agora. Só que, qual que é a questão? Os clubes que agora já têm um ou outro jogos para poder transmitirem pela Flá TV, como é o Flamengo, ou pela Furacão Play, como é o Atlético Paranaense, já vão fomentar esse torcedor. E em 2024, basta ver como a gente viu com o YouTube, etc. Clubes que produziam, Palmeiras, por exemplo, começou uma produção profissional no YouTube lá atrás e disparou no número de inscritos. Em 2024, esses clubes vão estar muito à frente dos que hoje não têm essa oportunidade e não vão se atinar para isso. Um jogo hoje transmitido pela Flu TV daria bastante audiência, mas o Fluminense não tem o jogo para transmitir. Porque todos os direitos de transmissão que estariam na mão dele, todos os jogos no Maracanã, seja de estadual ou brasileirão, estariam na mão do Fluminense, não poderão ser transmitidos. Por quê? Porque já foram vendidos para a Globo. Por um dinheiro muito bom, diga-se de passagem. Não sei se o Fluminense conseguiria uma verba maior do que 18 milhões para a transmissão dos seus jogos no Carioca. Não sei. Porém, essa medida, repetindo, é uma medida que eu apoiaria em condições normais, mas deixo de apoiar pela forma estabanada e com claramente os princípios obscuros por trás. Mas é uma medida que é interessante porque a gente avança um pouco. Se a gente não consegue se juntar todo mundo para negociar os direitos de transmissão em conjunto, que negocie cada um por si, literalmente mesmo. Cada um por si e por si mesmo. Então, eu acho uma medida interessante, mas discordo completamente da forma como foi feito. E claramente para beneficiar quem foi. Fato é, pro Fluminense, hoje isso não muda quase nada. Quase nada.
Porém, daqui a 5 anos, isso pode significar uma queda absurdamente bruta no faturamento do faturamento do Fluminense. Por quê? Mesmo que muitos clubes ainda queiram assinar com a Globo vai pagar muito menos. Só para você ter noção que a Globo paga hoje as cotas de televisão, juntando tudo do Brasileirão, o que é injetado de direito de transmissão são 2 bilhões de reais. É muito dinheiro, e não tendo a certeza de que vai poder passar todos os jogos, por exemplo, talvez a Globo diminua consideravelmente esse investimento. Vamos aguardar. Lembrando, hoje, esse é o último vídeo, eu só posso publicar 3 vídeos por dia aqui no YouTube. Então, hoje é quinta, nessa sexta pela manhã, eu trago aqui a questão dos testes de Covid do Fluminense, se saíram os resultados, como é que ficaram. E a gente fala mais, de repente, sobre uma repercussão desse caso, dessa medida provisória. Vale dizer, isso não é lei ainda, isso é uma medida provisória válida por 60 dias, prorrogáveis por mais 60, ou seja, 4 meses para frente, e a Câmara precisa, eu não sei se o Senado também, tá? Mas a Câmara precisa aprovar essa medida provisória para que tenha força de lei. Caso não aprove, daqui a provavelmente 60 dias, 120 dias, 4 meses, essa lei cai e volta os direitos de transmissão a ficar do mesmo jeito que estava. Ou seja, nesse momento calma. Pro Fluminense ainda não muda nada, mas se não se atinar, vai mudar muita coisa. Enfim, não se esquece do like aqui embaixo e se inscrever aqui no canal. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu.